Estou aqui para falar do projeto Safiel, uma iniciativa inovadora no futebol brasileiro para reestruturar o departamento de futebol do Corinthians por meio da criação de uma sociedade anônima do futebol, a famigerada SAF, com participação minoritária aí de investidores, mantendo o controle majoritário com o clube, com o Corinthians. É mais ou menos o modelo que existe no futebol alemão e que funciona tão bem, principalmente com o Bayern de Munique, e é um modelo que eu sou simpático, já expressei várias vezes, né, diferente das SAFs que existem no Brasil, né, como no Botafogo, no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, que tem um dono, né, majoritário. A Safiel é um modelo híbrido, com participação ampla dos torcedores, eu vou explicar como, e sem um controlador único. Eu assisti ontem à noite a entrevista da jornalista Marília Ruiz com o empresário Carlos Teixeira, que encabeça aí esse projeto, né, empresário do ramo de tecnologia. Vale a pena assistir essa entrevista para entender um pouco mais. Basicamente, ele disse que um grupo de torcedores aí, empresários, que se conectaram a partir da divulgação da lista de doadores da campanha de quitação da Arena. Então, quando os Gaviões da Fiel liberaram essa lista, as pessoas puderam ver quem estava contribuindo mais, quem estava mais empenhado ali, e algumas dessas pessoas acabaram se conectando para criar esse projeto, que é basicamente a tão sonhada separação do futebol do Corinthians do clube associativo, né? Nessa semana aí que a gente assistiu mais um capítulo vergonhoso da história administrativa do clube, com a queda do péssimo Augusto Melo, né, e ascensão aí ao poder do seu vice, né, o nefasto Omar Stabile, aí, amante da ditadura. Muita gente aí falando, não temos que falar não, temos que falar disso, isso é importante. O Corinthians é o clube do povo. O Corinthians é um clube que surgiu de uma revolta popular, surgiu da ideia de operários que queriam participar do futebol, que era restrito a uma elite em São Paulo. Então a gente tem que falar sim, esse tipo de gente não tem que participar do Corinthians, mas enfim, vamos seguir. A gente viu aí que já tem irmão de Duílio envolvido em negociação, os Garcia aparecendo, o Fran Papaiordano, né? A gente sabe que ali o André Sanches está lá, o André Negão, o Mané da Carne, o Jassa, essas figuras minúsculas aí que parasitam o Corinthians desde sempre, né? Eu reconheço muito o esforço de quem pede para os torcedores se associarem, né, para tentar votar em eleições, mas o caminho não é esse, na minha opinião. Lá no Parque São Jorge, a coisa é totalmente fechada. Tem uma máfia que domina o Corinthians desde a década de 60. Não é brincadeira, desde Vadielu, o negócio lá é feio. Enfim, eu não tenho esperança nenhuma nesse modelo e acho que a gente não tem nem tempo de formar uma nova geração de sócios para tentar mudar alguma coisa. O Corinthians não tem esse tempo. A situação no Corinthians é grave. Infelizmente ou felizmente, a realidade é que nessa era moderna do futebol, um clube como o Corinthians não pode mais ser administrado por dono de quitanda, dono de ponto de jogo do bicho, dono de estacionamento, padaria, com todo respeito a quem tem essas atividades aí, que eles continuem nelas, não no Corinthians, não cabe. Nesse projeto aí da Safiel, seriam dois CNPJs, né? A separação do futebol do clube. Então, a SAF Invasão Fiel SA e o Parque São Jorge, que continuaria com 70%, né? Já que a ideia é adquirir uma participação minoritária de 30% por parte de corintianos, aí assumindo o controle do futebol e a infraestrutura que passaria para o controle desse grupo minoritário, estádio, CT, contratos aí com patrocinadores, direitos federativos de atletas esportivos e também, claro, as dívidas. A ideia é que 60 mil cotistas, pessoa física, né, adquiram algumas dessas 6 cotas disponíveis, com valores aí variando de 2.500 a 10 milhões de reais. E uma sétima cota, né, especial aí para torcedores organizados, no valor de R$ 50, que teriam direito a um representante no conselho da SAF, né, reconhecendo aí o papel histórico de fiscalização das torcidas organizadas no Corinthians. Essa gestão seria liderada por um conselho
de administração, com 5 membros, 3 da Safiel e 2 do Parque São Jorge, e um conselho de fiscalização, né, que incluiria aí esse assento para as torcidas organizadas. A meta de captação de recursos, né, é de 1,6 bilhão de reais, para equacionar as dívidas, né, incluindo a Arena Corinthians, quitação da Arena, pagar multas de contratos desfavoráveis aí, que foram feitos, e são muitos, né, no Corinthians, criar capital de giro, né, a gente sabe que as contas do clube estão secas e é muito difícil operar assim, e reduzir, talvez até eliminar os 300 milhões de reais anuais gastos aí só com juros, só para rolar essa dívida. Então, desafogaria muito o Corinthians, esse aporte. Tem gente falando que acha que é pouco e tal, mas enfim, é obviamente que um grupo desse, sem o peso dessas dívidas, sem o peso da dívida do estádio, desfazendo contratos ruins para o Corinthians, refazendo novos contratos. O potencial do Corinthians é infinito. A gente vê o Corinthians do jeito que está, trazendo os recursos que traz e faturando o que fatura. Você imagina o Corinthians administrado por gente competente, né? O projeto promete divulgar publicamente os números, condições da oferta e os detalhes da execução, né? Ele falou em 3 etapas para o projeto, mas na entrevista ele detalhou 2, né? O primeiro é o Rio 76, uma etapa de 5 anos aí, que é o foco em sanar as dívidas do clube, né? Resgatar a credibilidade e implementar uma governança profissional. Segunda etapa, aí o Tóquio 2012, né, após esses 5 anos iniciais, realizar uma oferta pública de ações, um IPO, né, permitindo a entrada de empresas, como no modelo, como eu disse, a princípio são só pessoas físicas, né, e aí nesse segundo momento a entrada de empresas, como no modelo do Bayern de Munique, né, a Audi e outras empresas têm parte das cotas das ações do Bayern de Munique, é, com limite de ações negociadas para que o controle seja mantido. A Invasão Fiel SA seria encabeçada pelo próprio Carlos Teixeira, como eu disse, empresário do setor de tecnologia, ele detalhou ali mais como infraestrutura tecnológica, né? O Maurício Chamati, que trabalha com fintech, Lucas Brasil, responsável pela comunicação, e o Eduardo Salute aí, que vai cuidar do setor jurídico, né? Esses caras formariam aí a diretoria inicial, e o Carlos falou que eles ainda estão definindo quem vai assumir a gestão dos investimentos, né? Quem vai lidar aí com os investidores, muito importante, e também uma diretoria de transição, né? Porque, é claro, mudar toda uma estrutura precisa de muita gente trabalhando e muita gente competente. Nas palavras do Carlos Teixeira, né? O projeto está muito organizado, muito bem estruturado, e eles pretendem apresentar oficialmente aí ao Parque São Jorge, ao clube, em 1º de setembro de 2025, e nesse meio tempo trabalhar a comunicação, né, atingir o maior número de pessoas possível aí, para que o corintiano entenda exatamente o que é esse projeto e compre essa ideia, né? Eu também quero entender mais, assistir a entrevista, vou continuar consumindo o máximo de material que eu puder para entender melhor, trazer para vocês. Se eu conseguir até trazer algum desses caras aqui para conversar. É óbvio que a gente espera muita resistência dos dinossauros lá no Parque São Jorge, né? Mas ao mesmo tempo, como eu disse, não apareceu nenhum mecenas, não apareceu um salvador da pátria. Pela primeira vez, na minha opinião, fiquei muito contente assistindo a entrevista ontem. Nessa era do futebol moderno, aí o corintiano vê uma luz no fim do túnel. Vamos continuar acompanhando, e novidades eu trago para vocês aqui. Valeu e vai Corinthians!